Aleluia. Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia. Cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga pra ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam pra perto de ti. Desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Não se abrir o declaro: Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé. minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dás a chance de crescer um pouco mais. dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, Não se abrir o ó, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. mar sobre as águas. Aleluia, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Agora com palmas, diga: rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, estamos mais uma vez juntos para continuar compartilhando a palavra do Senhor, a palavra de santidade, palavra de santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós vimos no último vídeo o capítulo 10 de Hebreus e nós vamos dar sequência no capítulo 11 hoje. E neste capítulo nós vamos ver como é possível vivenciar tudo aquilo que vimos no capítulo 10. É um capítulo muito conhecido, você com certeza conhece esse capítulo, e nós vamos lendo e ministrando para que você possa compreender mais perfeitamente, com a graça do Senhor Jesus, a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 11 de Hebreus. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Em primeiro lugar, meu irmão e minha irmã, nós vimos no capítulo 10 sobre o sacrifício único e suficiente feito por Jesus para a remissão definitiva dos nossos pecados, ou do nosso pecado. Porque o pecado é no singular, não é no plural. Porque se fosse no plural, a gente tinha que fazer o que a igreja vem fazendo, o que nós vínhamos fazendo ao longo dos séculos. Quero oferecer sacrifício de alguma forma ou de outra pelo pecado, quando na verdade o sacrifício pelo pecado foi feito uma única vez, definitivamente, e agradou a Deus, satisfez a Deus, satisfez a ira de Deus que pesava sobre a humanidade. E agora o capítulo 11 vai falar sobre a fé, porque nós, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós não aceitamos apenas pelo nosso intelecto, pelo nosso conhecimento, mas nós aceitamos a Jesus pela fé. E o que é fé? O que a Bíblia vai nos dizer? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, nós esperamos, nós aguardamos, mas nós não vemos. Nós aceitamos a Jesus. E os nossos pecados, e o nosso pecado é perdoado. Mas nós vemos o nosso pecado sendo perdoado. O sangue de Cristo está sobre nós. Mas nós, com os nossos olhos carnais, nós vemos o sangue de Cristo sobre nós? Não, não vemos. Mas a palavra de Deus diz que o sangue do Cordeiro está sobre nós. E que esse sangue nos purifica de todo pecado. Então, isto é fé. Fé é a certeza das coisas que esperamos. Nós esperamos a salvação em Cristo Jesus. Nós cremos na salvação em Cristo Jesus. Nós cremos, nós somos salvos. Uma vez que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu fui salvo por Ele. Ainda que eu não veja essa salvação ainda.
ainda que eu não veja a glória que está por vir, quando Jesus se manifestar nas nuvens para recolher a sua igreja. Eu não vejo isso, mas eu creio nisso. Eu creio que isso se dará. Eu creio que quando eu morrer, eu não morrerei exatamente. Porque, na verdade, a Bíblia diz que eu passarei da morte para a vida. Eu deixarei este corpo, que é mortal, mas o meu espírito, aquele que veio de Deus, para Deus voltará. Eu posso ver isso? Não, mas eu creio nisso. E como eu creio nisso, isso se torna verdade. Porque a fé é a certeza das coisas que esperamos. O que nós esperamos? A redenção, a salvação, a glória que está para ser manifesta em Cristo Jesus às nossas vidas. Nós não vemos, mas nós esperamos a evidência destas coisas não vistas. Aquilo que nós não vemos, nós cremos. E nós as veremos, conforme diz a palavra de Deus. Aí o texto vai dizer, porque para os antigos obtiveram um bom testemunho pela fé. Pela fé, os antigos obtiveram um grande testemunho. Nós vamos ver a lista de alguns. Através da fé, entendemos que os mundos, ou seja, que todo o universo foi moldado pela palavra de Deus. Eu creio nisso. Foi a palavra de Deus. Deus disse, haja luz e houve luz. Está lá em Gênesis capítulo 1. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. E disse Deus, haja manhã e haja tarde. E houve tarde e manhã. E assim nós vamos vendo a criação do mundo. Nós vamos vendo a criação da terra, até a criação do ser humano. Mas nós vimos isso? Não. Mas eu creio nisso, porque a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus é a verdade. E os antigos creram nisso, e obtiveram grande recompensa por causa disso. E nós que hoje cremos também, alcançaremos grande recompensa. Nós que cremos que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, experimentaremos a glória que está para ser manifesta na volta de Cristo Jesus. Onde nós estaremos com o Senhor. Como ele disse para os discípulos, quando ele estava para partir, os discípulos ficaram receosos, ficaram tristes, e ele disse para os discípulos, olha, não perturbe o coração de vocês, não fiquem perturbados. Creiam em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar-vos, eu voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus não voltou ainda, porque ele está preparando o lugar para nós. Mas esses lugares, queridos, estão praticamente prontos, segundo a palavra do Senhor, segundo aquilo que relata-nos a palavra do Senhor.
segundo todos os testemunhos que estão na palavra do Senhor. Jesus está voltando. E nós, então, o encontraremos nos ares, como ele prometeu aos discípulos. E com ele viveremos eternamente. Mas para isso, é necessário que nós creamos que o sacrifício dele, oferecido uma única vez, foi suficiente, é suficiente para pagar todo o nosso pecado. E aí o texto começa então a dizer sobre algumas pessoas, sobre algumas personagens bíblicas. E a primeira é Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, testificando Deus sobre os seus dons, e através disso, depois de morto, ainda fala. Por que a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não? Porque Abel escolheu o melhor do que ele tinha. Ele cuidava de rebanhos. Ele foi lá e escolheu o melhor cordeiro, o mais perfeito, sem mancha, sem nenhum defeito. E sacrificou a Deus. Ofereceu a Deus. A Bíblia vai dizer que Caim foi lá e pegou uma oferta. E não a oferta. Pegou qualquer oferta. Qualquer oferta não vale. Vale a melhor. Para Deus, tudo o melhor. O melhor da nossa vida, o melhor da nossa comunhão, o melhor de tudo, queridos. Primeiro é Deus. Ou Deus é o primeiro na nossa vida, ou ele não será mais nada. Diz-nos uma canção. Ou Deus é o primeiro, ou ele não será nada. Porque segundo ele não vai ser. Porque ele é o primeiro. Ele é o único. Ele é o único Deus. Fora dele não há Deus. Há ídolos. Como diz o profeta Jeremias, espantalhos em pepinais. Chama os ídolos feitos por mãos humanas, quer sejam eles de que natureza for, de ouro, de bronze, de prata, de madeira, não importa o material do qual ele é feito, ele sempre será um ídolo, ele sempre será um espantalho em pepinal. Ele não ouve, ele não fala, ou seja, ele não faz absolutamente nada, a não ser ficar no lugar onde você o colocar. Se você não o remover, ele não sairá do lugar que você o colocou. Ou pode ser que alguém vá lá e remova. Mas se ninguém remover, ele permanecerá lá eternamente, porque ele não tem vida. O ídolo não tem vida. Vida só em Deus. Vida só em Cristo. Vida só no Espírito Santo de Deus. Abel ofereceu o seu melhor. E isso lhe foi imputado por justiça. E por isso, até depois de morto, ele ainda fala, como está falando conosco hoje. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara. Porque antes de sua trasladação, ele tinha testemunho de que agradara a Deus. Ou seja, ele foi arrebatado. Enoque, numa época
em que os homens viviam muitos anos, chegavam a viver 900 anos, Enoque viveu 300 apenas. Com 300 anos, Deus se agradou tanto de Enoque, porque Enoque também se agradou de Deus, se agradava de Deus, tinha Deus como primeiro na sua vida. Deus, não posso deixá-lo no meio desse pecado todo, no meio dessa situação tão caótica que o mundo está caminhando. Eu vou recolhê-lo, eu vou trazê-lo para mim, para que onde eu esteja, ele esteja também. É o que Jesus vai fazer conosco. Vai nos levar para estar com ele, onde ele estiver. Porém, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele exista e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Meus irmãos e minhas irmãs, salvação é fé. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Nós somos santificados pela fé na palavra de Deus. E sem santificação é impossível que alguém se aproxime de Deus. É necessário que nós nos agrademos de Deus para que Ele se agrade de nós. Na verdade, primeiro Ele se agradou de nós, Ele se agrada de nós. Tanto que ofereceu o sacrifício para resgatar as nossas vidas. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas em Cristo Jesus nós encontramos vida, e vida com qualidade. Pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Outro homem de quem Deus agradou-se de Enoque, numa geração perversa e corrupta. Deus encontrou Enoque. Deus encontrou Noé. Deus encontrou Noé e falou com Noé a respeito de coisas que não se conheciam ainda. Falou com Noé que viria um grande dilúvio, uma grande chuva, e que inundaria toda a terra, e que todos seriam mortos, só ele e sua família seriam salvos através da arca que ele deveria construir. Aí o texto diz que ele se comoveu com essa fala de Deus, creu na fala de Deus, construiu a arca. E o construir da arca, o crer naquilo que não era visível, porque nunca tinha chovido sobre a terra. Como? Se nunca tinha chovido sobre a terra, ia haver uma grande chuva e inundar tudo até o cume dos montes. Ele creu. E como ele creu e fez aquilo que Deus pediu para ele fazer, com comoção, nisto ele condenou o mundo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu para salvar. A palavra de Deus diz assim: quando Cristo for levantado no madeiro, a
atrairei. Desculpa. Quando eu for levantado no madeiro, atrairei muitos a mim. Atrairia todos? Não. Muitos. Por que muitos? Porque nem todos iriam crer. Por causa do livre-arbítrio. Noé creu. Abel creu. Enoque creu. E estão com o Senhor. E nós que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e cremos no perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, porque o seu sangue é remidor, também seremos salvos e estaremos com Deus. E tudo isso, queridos, não é por vistas, não é por nada que fazemos, é pela fé. Creia em Deus. Creia. Creia. Pô, mas eu não vejo Deus. É muito comum a gente ouvir as pessoas, mas como acreditar num Deus que a gente não está vendo? A Bíblia está dizendo que nós somos chamados, que a fé é a convicção de fatos, é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Eu não vejo Deus, mas eu creio que Ele existe. Eu creio que Ele me ama. Eu creio que Ele tem uma vida abundante para mim. Eu creio que Jesus está preparando uma morada para mim. Eu creio que eu vou morar nesta casa que Ele está preparando para mim. Como ela é, não sei, mas eu só sei que ela é suficientemente maravilhosa para que eu viva feliz eternamente junto dele. Pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir a um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em uma terra estranha, habitando em tabernáculos ou tendas, com Isaque e Jacó, os herdeiros, com ele, da mesma fé, porque procurava uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Olha que coisa linda. Abraão foi chamado. Deus chamou, Abraão, saia da terra que você está e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Ele ouviu a voz de Deus, obedeceu e saiu, sem saber para onde ir. E a Bíblia vai nos dizer que ele peregrinou por toda a terra da promessa, por toda Canaã. Ele peregrinou sem possuir um palmo sequer daquela terra. Mas ele creu que os seus descendentes a possuiriam. E vieram a possuir. E continuam possuindo. Não na sua totalidade hoje. Mas eu creio que eles voltarão a possuir na sua totalidade. Porque é palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Como isso se dará? Não sei. Mas eu creio. Porque é palavra de Deus. Então, se Deus está te chamando para ir para algum lugar, não hesite, vá. Faça como Abraão, vá. Mas eu não sei o que eu vou encontrar lá, como vai ser, como que não vai, o que vai acontecer. Creia em Deus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu
e tua casa. Porque procurava por uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Abraão saiu de onde ele estava, peregrinou por toda a terra que Deus colocou diante dele, mas ele estava à procura da casa de Deus. Da casa de Deus. Da casa cujo construtor não é nenhum homem, e sim Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus, Jesus diz que está construindo uma casa para nós, e Ele está. Criamos, Abraão creu, criamos também nós. Pela fé, também, a própria Sara recebeu vigor para conceber descendência e deu à luz a uma criança quando já de idade avançada, porque teve por fiel aquele que havia prometido. Por isso, também de um, e esse já considerado como quase morto, descenderam tantos como as estrelas do céu em multidão e como a areia inumerável da terra. Sara e Abraão, na velhice, Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos, tiveram o filho da promessa. Cometeram erros anteriormente? Cometeram. Agar, Sara ofereceu Agar a Abraão, mas olha, era costume na nossa terra, em Ur era costume. Se a mulher não podia ter filhos, ela dava outra, dava a serva, para que a serva pudesse ter filhos no seu lugar, para ela e não dela. Então, era um costume, e ela trouxe esse costume com ela. Ofereceu a Abraão, Abraão aceitou e tiveram Ismael. Erraram. Erro esse que continua dando problemas até hoje. Até hoje, brigas e brigas intermináveis. Brigas de irmãos. Porque, na verdade, não eram para ser dois. Era para ser um só. Era para ser só Isaac. Mas Sara e Abraão deram um jeitinho de que Ismael também viesse. E aí, quando a gente tenta ajudar Deus, querido, a gente atrapalha um bocado. Não procure ajudar Deus. Deixe Deus fazer. Deixa Deus conduzir. Ele já conduziu. Cristo já veio. Ele veio agora historicamente. O Jesus histórico já veio. E ele morreu. E ele ressuscitou. E ele foi assunto aos céus, foi elevado aos céus. Foi o único. No Novo Testamento, que foi elevado aos céus. Nós temos aqui, no Antigo Testamento, nós temos Enoque, que foi transladado, que foi elevado aos céus. Nós temos Elias, que foi elevado num carro de fogo, num redemoinho. Mas no Novo Testamento, o único que foi elevado aos céus, assunto aos céus, e visto pelos homens, visto pelos discípulos, testemunhados pelos discípulos, é Jesus Cristo, ninguém mais. Não há deusas, não há deuses, só há um Deus. Um Deus. Não há dois. Só há um Cristo.
Só há um que foi elevado às alturas e está sentado à direita de Deus, de onde ele vir para julgar vivos e mortos, Jesus Cristo. Por isso não se engane, não se deixe enganar. Ah, mas eu aprendi assim. Se aprendeu assim, mas a Bíblia está te mostrando que não é assim. Então aprenda com a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade. Ah, mas tem a tradição da igreja. As favas com a tradição da igreja. A tradição da igreja não é maior do que a palavra de Deus. A tradição da igreja é a tradição da igreja, mas não é Bíblia. Não é o que está escrito na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Única verdade. Quando Jesus se apresentou diante de Pilatos e falou que era verdade, Pilatos falou, mas que verdade? Jesus se emudeceu. Porque só há uma verdade. Jesus, ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu irmão e minha irmã, quer chegar a Deus? Quer morar no céu? Tenha somente Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ore só a Ele. Fale só com Ele. Porque o resto, a Bíblia chama de algo que Deus abomina. Diz que é abominação diante de Deus falar com mortos. Falar com mortos é abominação diante de Deus. Deus abomina isso. Então fala com quem está vivo. Fala com Jesus. Ele está vivo. E ele te ouve. Por isso também, todos estes morreram na fé, sem terem conhecido as promessas, mas vendo-as de longe, foram persuadidos a respeito delas e abraçaram-nas e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Abraão viu a conquista da terra prometida? Não. Isaac viu? Não. Jacó viu? Não. José viu? Não. Moisés viu? Não. Nem Moisés. Moisés conduziu o povo até a chegada, a divisa com o rio Jordão, que separava o deserto da terra prometida. O Senhor não permitiu que Moisés transpassasse o Jordão para pisar na terra prometida. Então todos esses homens caminharam com Deus, andaram com Deus, temeram a Deus, amaram a Deus, serviram a Deus, mas não viram nada daquilo que eles pregaram e daquilo que eles creram. Mas eles creram, e porque eles creram, eles alcançaram aquilo do qual esperavam. Porque aqueles que dizem tais coisas declaram abertamente que procuram por um país. E verdadeiramente se lembrassem daquele país de onde haviam saído, teriam tido a oportunidade de retornar. Mas agora eles desejam um país melhor, isto é, um celestial. Por isso também Deus não se envergonha de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou
uma cidade. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu a Isaque. E aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Opa, olha que coisa maravilhosa. Os patriarcas andaram, perambularam pela terra, viram tudo, conheceram, mas não a conquistaram, não a habitaram, não a tiveram como terra suas, não a tiveram como seu país, mas creram que era seu país, que a sua descendência habitaria aquele país. E habitaram, e habitam até hoje. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos, porque aqueles que dizem tais coisas declaram abertamente que procuram por um país. E verdadeiramente se lembrassem daquele pelo qual haviam saído, teriam tido a oportunidade de retornar. Olha aqui uma coisa muito séria na palavra do Senhor. Uma vez que você saiu do local onde Deus te chamou e te chamou para sair, para ir embora, vá e não volte. Quando o povo de Israel, que estava no Egito, saiu, foram libertos, depois da 10ª praga, a praga dos primogênitos, e de vencerem o exército de Faraó, eles passaram. E Faraó, antes deles transporem o Mar Vermelho, Faraó diz, olha, eles na verdade eles estão perdidos, eles estão rodando, andando em círculos, eles não sabem para onde ir. Porque havia um caminho mais próximo entre o Egito e a terra prometida, que era pela terra dos filisteus. Mas Deus disse, está escrito lá no livro de Êxodo, Deus disse, não os levarei por esse caminho, visto que eles poderão ver a guerra e pensarão em retornar. Então levá-los-ei por um caminho mais distante, mas mais seguro. Então, meu irmão e minha irmã, talvez você está achando que está demorando muito o dia da sua vitória. Está demorando não. É que talvez Deus está te conduzindo por um caminho maior, mais longo, um pouco mais longo, para que você, não vendo a guerra, não vendo as tribulações, não vendo as dificuldades, pense em voltar para trás. Pense em voltar para o ponto de saída, para o ponto de partida. Saiu, vai embora. Caminhe rumo à terra prometida, que o Senhor prometeu, e fiel Ele é para cumprir. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu a Isaque. Interessante isso aqui, presta atenção. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ele foi provado na sua fé. Deus pediu que ele oferecesse Isaque em sacrifício, em holocausto a ele. E ele obedeceu. Porque ele cria, e nós vamos ler mais à frente, que mesmo Deus poderia, mesmo da morte, trazê-lo de volta. Mas aí o texto diz assim, pela fé, Abraão, quando foi provado, vírgula, ofereceu a Isaque, vírgula, e aquele que recebera as promessas,
ofereceu o seu unigênito. Quem ofereceu o seu unigênito Filho pela salvação da humanidade? Deus ofereceu o seu unigênito, Jesus, o Cristo. Cristo foi oferecido. Ele recebeu a oferta de Abraão. Mas aquele que recebeu a oferta, ofereceu uma oferta maior ainda, que foi o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dele foi dito: em Isaque será chamada a tua descendência, considerando que Deus, sendo poderoso para levá-lo até mesmo dentre os mortos, levantá-lo dentre os mortos, e então também figuradamente ele o recebeu. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, concedendo as coisas futuras. Pela fé, Jacó, quando estava próximo da morte, abençoou ambos os filhos de José, abençoou os filhos e os filhos de José e adorou, reclinando-se sobre o seu cajado. Pela fé, José, ao morrer, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordem acerca dos seus ossos. Olha só, José foi vendido pelos irmãos como escravo, chegou como escravo no Egito, como escravo viveu muitos anos, até que o Senhor dele se lembrou lá na prisão. E o copeiro, chefe de Faraó, disse assim: olha, Faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. O copeiro lembrou: olha, quando eu estava na prisão, teve um homem lá, que interpretou o meu sonho, e conforme ele interpretou, aconteceu. O Faraó manda trazer esse homem imediatamente. E era José, e José foi até o Faraó e interpretou o sonho de Faraó. E não só interpretou o sonho de Faraó, como disse para Faraó o que deveria ser feito para que o Egito permanecesse vivo, porque haveria grande falta de alimentos e as pessoas morreriam de fome, e não só o Egito, mas todas as pessoas que estavam ao redor e que tinham acesso ao Egito, até mesmo os seus irmãos que o venderam como escravo. E ele foi lá, e ele se tornou governador do Egito, mas antes de morrer, ele estava lá como governador. Os seus irmãos, a sua família, estavam num lugar, estavam numa terra fértil. Não tinha... bem, eles iam sair de lá e iam. Mas quando? Ele não sabia. Mas ele fez com que os seus irmãos jurassem que quando eles saíssem do Egito, eles levassem os seus ossos para que os seus ossos fossem enterrados na terra prometida por Deus aos patriarcas. E isso se fez. Moisés levou os ossos de José do Egito para enterrá-los na terra prometida. Josué os enterrou na terra prometida. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus do que por um período desfrutar-se
do gozo do pecado. Esse texto me intriga, porque lá em Êxodo capítulo 1, vai dizer assim: foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma mulher da casa de Levi. E eles tiveram filhos, eles tiveram 3 filhos. Eles tiveram Miriam, tiveram Arão e tiveram Moisés. Quando Moisés nasceu, havia um decreto real de que toda criança hebreia do sexo masculino que nascesse era para ser lançado no Nilo. Lançado no Nilo para morrer, não para ser comido pelos crocodilos. Mas aí quando Moisés nasce, os pais acham a criança formosa. Me diz uma coisa, você já ouviu falar que alguma mãe acha filho feio? A gente pode até achar, mas as mães vão achar os filhos sempre lindos. Então, o fato de Joquebede, que é o nome da mãe de Moisés, ter achado ele bonito, isso não é novidade. Ter achado ele formoso. Na verdade, era um plano de Deus para essa criança. Deus tinha um plano para essa criança. A palavra de Deus diz que antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, nos chamava e tinha um plano para nós. Então ele tinha um plano para Moisés. Por isso ela achou ele tão formoso, eu vou guardar, eu vou esconder essa criança. Escondeu 3 meses. Como esconder uma criança 3 meses? Criança chora. Criança que está com fome, chora, pedindo mamãe. Mas ela conseguiu esconder 3 meses. Depois de 3 meses não tinha mais como. Aí ela faz um cesto, reveste de betume, tal, coloca Moisés dentro daquele cesto e coloca no rio Nilo. O rio onde era para ele ter sido lançado quando nasceu. Ela coloca ele ali. E Miriam fica às margens observando. Queridos, um crocodilo poderia ter sentido o cheiro de gente, cheiro de carne, e ter virado aquele cesto e destruído. Mas não, a correnteza levou aquele cesto e fez com que aquele cesto parasse entre os juncos que ficavam próximo do lugar onde a filha de Faraó tomava banho. E como que Joquebede sabia que a filha de Faraó ia naquele dia, no dia seguinte, ela ia lá tomar banho? Para colocá-lo na noite anterior dentro do rio. Projeto de Deus. Deus tem planos para todos nós. Deus tinha planos para Moisés. Deus tinha separado Moisés para ser o libertador do povo, com o qual ele tinha feito aliança com Abraão. Ele disse a Abraão: você dará à luz a uma nação tão grande como as estrelas dos céus e ela aí no mar. Quando eles saíram, ficaram lá no tempo de José, desceram com Jacó, ficaram com José no período de José. Depois eles começaram a se multiplicar muito. Um faraó que não conheceu José subiu ao trono e, com medo de que eles se rebelassem contra eles, os oprimiram, os fizeram escravos. E por 430 anos ficaram escravos. Mas isso foi encoberto a Abraão? Não. A Bíblia vai nos dizer, lê depois lá no livro de Gênesis, que certo dia Deus chamou Abraão para fazer uma aliança com ele.
e pediu os animais que queria, o jeito que ele queria que colocasse os animais, um de frente para o outro, e tudo. E aí, de repente, veio uma escuridão, e aves de rapina tentavam devorar o sacrifício, e Abraão os espantava. O texto é um texto muito emblemático, e até que Abraão, não aguentando mais, caiu num sono profundo. E quando ele caiu nesse sono profundo, Deus disse para ele: Abraão, a tua descendência, eu darei essa terra, mas eles serão cativos numa terra estrangeira. Mas eu, o Senhor, os visitarei e julgarei este povo. Queridos, o Egito era o reino mais poderoso daquela era, daquele momento. Deus visitou o Egito de tal maneira, com tal fúria, com tal ira. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, que destruiu o Egito, que o Egito até hoje não retomou o que era antes. Nem de longe o Egito é o que era hoje. O que restam lá são algumas monumentos para visitação pública, as pirâmides que estão lá, que são visitadas, pirâmides essas que eram colocadas os faraós, suas esposas, nobres, e cheio de tesouros. Você entra lá, não tem absolutamente nada, não tem múmia, porque todos eles foram mumificados. A múmia deles foram roubadas, os tesouros deles roubados, tudo foi roubado. Só está lá a pirâmide. Sobrou nada. Pouca coisa sobrou do Egito. E o Egito sofre até hoje. Isso sem contar em outros lugares que Deus destruiu e que nunca mais voltou a existir. Considerando-se a desonra, aqui o Moisés, então, aí o texto vai falar que Moisés, então vai ser a filha de Faraó, vai resgatá-lo daquele cesto, vai tomá-lo como filho, porque ela não tinha filho, vai levá-lo à presença do pai. O pai tinha decretado que toda criança hebreia tinha que morrer. Ela leva uma criança hebreia do sexo masculino diante do pai e fala assim: esse vai ser meu filho. E o pai aceita. E durante 40 anos ele mora no palácio. É instruído em toda a sabedoria, em todo o conhecimento que havia na época. Se torna um grande guerreiro. Mas depois, quando descobre que é um hebreu, ao invés de fazer opção por permanecer no palácio, no luxo, ele opta por viver com seu povo, porque pela fé, sendo já crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus do que por um período desfrutar do gozo do pecado. Ele poderia ter escolhido ficar no palácio? Poderia. Em todo o luxo, toda a riqueza. Mas quanto tempo isso duraria? Alguns anos, até a sua morte. Mas como ele não fez essa opção, ele fez outra opção. Ele fez a opção pela santidade. Ele fez a opção por Deus. Ele também, o seu corpo, quando morto, não foi encontrado. E quando Jesus, lá no monte da transfiguração, vai com Pedro, Tiago e João, sobe ao monte,
E lá no monte da transfiguração, duas pessoas aparecem conversando com Jesus: Moisés e Elias. E os discípulos ainda perguntam: Senhor, mas com quem o Senhor está conversando? Moisés e Elias. Porque quando Moisés morreu, Satanás lutou pelo corpo dele, queria o corpo dele. Já que ele não conseguiu a alma, pelo menos o corpo ele queria. Mas aí o anjo do Senhor, o arcanjo do Senhor, disse para Satanás: que o Senhor te repreenda. Vaza, Satanás. E o corpo de Moisés é recolhido ao céu, diz-nos a carta de Judas aqui no Novo Testamento. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, a fim de que o destruidor dos primogênitos não tocasse os hebreus quando passassem pelo Egito. Pela fé, passaram o Mar Vermelho como terra seca, e os egípcios que o mesmo fizeram afogar-se. Pela fé, os muros de Jericó caíram após serem rodeados durante 7 dias. Irmãos, os muros de Jericó, a cidade de Jericó era a cidade mais fortalecida, mais fortificada que havia no meio das cidades que estavam na terra de Canaã. E foi a primeira a ser conquistada. A mãe de Deus dá sempre a mais difícil primeiro, para provar a fé. E aí, como? Mas como destruir aqueles muros imensos? A largura dos muros era imensa, imensa. Era impossível transpor aqueles muros, era impossível derrubar. Aí Deus falou: vocês marcham durante 7 dias, vocês marcham em volta, dá uma marcha em volta dos muros. E toca a trombeta uma vez. No 7º dia, vocês marchem 7 vezes. E quando completarem as 7 vezes, toquem as trombetas e todos gritam: pelo Senhor e por Israel. E eles fizeram isso. E os muros racharam de dentro para fora. E o povo ficou completamente exposto. E eles conquistaram aquela cidade. Todos naquela cidade foram destruídos, menos Raabe, como o texto vai nos dizer aqui, porque ela acolheu os espias de Israel na sua casa. E como ela acolheu os espias na sua casa, olha, pela fé, a prostituta Raabe não pereceu com os incrédulos, porque havia acolhido em paz os espias. E que mais direi? Porque não haveria tempo para falar sobre Gideão, sobre Baraque, sobre Sansão, sobre Jefté, sobre Davi, sobre Samuel, sobre os profetas, os quais pela fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, apagaram a violência do fogo, escaparam o fio da espada, foram feitos fortes na fraqueza, foram valentes em batalha, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam os seus mortos trazidos novamente em vida, e outros foram torturados, não aceitando o seu livramento para que pudessem alcançar uma melhor ressurreição, e outros foram testados com escárnios e açoites cruéis de fato, e além de cadeias e prisões, eles foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio de espada, vaguearam sem destino, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, sendo destituídos e afligidos e atormentados, dos quais o mundo não era digno. Eles peregrinaram errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e pelas cavernas da terra.
E todos estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa, tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem ser aperfeiçoados. Olha que coisa maravilhosa. Queridos, olha a quantidade de coisa bela e maravilhosa que Deus realizou. Mas olha o tamanho do sofrimento, o tamanho das lutas que o povo de Deus teve que experimentar e passar durante toda a sua vida. Mas aqueles que não desistiram, aqueles que não voltaram para trás, aqueles que não olharam para trás como a mulher de Ló, que virou uma estátua de sal, receberam uma maior ressurreição. E juntos conosco, tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles sem nós não fossem ser aperfeiçoados. Olha que coisa, queridos, eles passaram tudo isso. E eles passaram tudo isso para que esse evangelho chegasse até nós. É necessário que nós também nos entreguemos a Deus e confiemos em Deus e nos deixemos passar, se tivermos que ser transpassados pela espada, se tivermos que ser passados por todas as sortes de lutas e dificuldades, passemos para que outros possam alcançar a salvação através de Cristo Jesus. Jesus deu uma ordem aos seus discípulos. Mateus capítulo 28. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Essa é a ordem que Jesus nos deu. Esta foi a ordem que Deus deu àqueles que nos antecederam. Eles foram fiéis. Sejamos nós também fiéis e alcancemos a salvação plena que foi conquistada por Cristo Jesus de uma vez por todas. Cristo morreu. Logo, todos morreram. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Nós morremos. Mas morremos para quê? Morremos para o pecado. Para vivermos para Deus. E viver para Deus é viver em obediência. É viver por fé. E tudo isso com muita alegria no coração. Crendo, tendo fé que as coisas que nós não estamos vendo, nós estamos esperando coisas que nós não estamos vendo, mas que nós as veremos, porque a palavra de Deus é a verdade e ela nos conduz a toda a verdade e a toda a retidão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.